prazer podermos voltar à sala de aula, mesmo que virtual, né? Cada um nas suas casas. Eu também estou na minha aqui, estou numa parte boa da casa, que é a cozinha. Qualquer coisa eu só levanto, pego um cafezinho ali. Isso traz alegria, né? Então, estamos começando uma série como ser bem-aventurado durante a pandemia. Estamos aí nos aproximando de 8 meses praticamente de isolamento social, a não ser aquela comunhão com a família e com os nossos colegas de trabalho, para aqueles que estão trabalhando diariamente, ou um dia sim, outro não, como é o meu caso. E uma palavra que talvez muitas pessoas tenham sentido falta e estão buscando é felicidade, né? Dizem que a busca pela felicidade ele é um tipo de combustível que move a humanidade. E eu gostaria de iniciar esse momento. Eu sei que nós não estamos numa sala de aula onde a gente fica mais à vontade, mas eu queria que você fosse bem prático e resumisse para você numa frase bem curta, para você o que é felicidade. Para aqueles que querem, mas quero que seja bem assim, seja prático. Resuma numa frase curta, não num parágrafo, se você pode. Para você, o que é felicidade? Se alguém quer falar, o que é felicidade para você, Vini? Felicidade para mim eu diria assim que seria a paz, né? Eu acho que não tem nada melhor que você estar em paz com Deus, em paz com si mesmo, né? Espiritualmente. Sabemos que tem outras coisas que contribuem para que isso, né, aconteça, chegue a ser a felicidade, mas nada se compara com as coisas de Deus, né? Uhum. Porque sabemos que as outras coisas elas simplesmente suprem por um pequeno tempo. Uhum. Mas o que Deus tem nos preparado, o que Ele tem nos proporcionado, vai muito além. Caso alguém queira falar alguma coisa, tem que habilitar aí os microfones de volta ali, tá? Cícero, numa frase para você, o que é felicidade? Habilite seu microfone, sim. Eu e minha família vivendo como filhos de Deus. Amém. Amém. Mauro, para você o que é felicidade? Eu estava pensando, são tantos sentimentos, mas para mim talvez estar em paz com Deus e com o próximo. Uhum. Marisa, para você o que é felicidade, Marisa? Defina numa frase. Bom, eu ia falar o que o Mauro falou, mas então eu vou só completar. É tão bom você ir deitar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem uma coisa te perturbando, sem uma coisa te incomodando, e você passa sua noite em paz, tranquilo. É isso. Uhum. Nilza, para você, defina numa frase, Nilza, para você o que é felicidade? Felicidade para mim é a certeza de ter Deus na minha vida. Amém. É interessante porque, segundo os estudiosos, eles falam que a felicidade não é de hoje, né? A gente sabe, isso é desde o Velho Testamento, mas segundo essa mulher que fez essa pesquisa, ela diz que a felicidade é o combustível que move a sociedade. Então, isso significa, em outras palavras,
que o mundo, né, as pessoas vivem procurando a felicidade. Porque todo mundo quer ser feliz. As pessoas querem ser felizes no casamento, as pessoas querem ser felizes no relacionamento com os filhos, as pessoas querem ser felizes com o resultado que os filhos trazem para eles, dos pais, depois daquele período de educação, de criação. As pessoas querem ser felizes no trabalho, as pessoas querem ser felizes por ser bem sucedido no trabalho, por ter uma profissão. As pessoas querem ser felizes depois que passa anos e anos estudando para assim, desfrutar daqueles anos de estudos. Então, as pessoas elas são movidas, é o combustível que motiva a humanidade. E isso foi desde sempre, gente. A gente tem um exemplo, né, quando a gente lê o livro de Eclesiastes, a gente percebe que Salomão, ele tentou, buscou a felicidade de várias formas, ele experimentou de tudo. E no final, ainda estava vazio. Porque, de fato, alguém falou dos sentimentos, a felicidade é um emaranhado de sentimentos que nós sentimos. Por exemplo, hoje, eu estava pensando, poxa, o que me faz feliz, né? Assim, pegando assim esse emaranhado de sentimentos. Pô, ver meu filho Everton cuidando do Caleb. Imagina, né? Eu chego lá na casa para visitar ele, a Eliane e o Caleb, né, primeiro neto, né, que já tenho netas, e vejo lá aquele piazinho que eu cuidei um dia desse, estava brincando, estava no meu colo, está lá brincando com o filho dele, né, com o netinho. Então, isso traz alegria, né? Cícero falou, ver minha família no caminho do Senhor. Tem felicidade, né? Tem sentimentos, né? Eu falando de sentimentos, tem sentimentos maior do que esse, de a gente olhar e ver nosso filho, ou nossos filhos encaminhados no caminho do Senhor, dando uma aula, dirigindo cântico, estudando com alguém, cuidando bem da sua casa, da sua esposa. Isso traz alegria, né? Imagina o Mauro vendo a Priscila casada, né? Agora cuidando de vidas como médica. Isso traz felicidade, né? E compartilhando das bênçãos de Deus com outras pessoas. Então, isso são sentimentos que nos eleva a nossa alegria. Mas é interessante que no Sermão do Monte, Jesus vai dar uma visão diferente para a felicidade. E parece que isso é um contraste com aquilo que eu imagino que é felicidade, que o mundo imagina ser felicidade. Imagina se a gente não conhece nada da Bíblia e chega alguém e diz para você, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, e vamos pensar um pouco como esse versículo, né, nos ajuda durante esse momento de pandemia, de isolamento. Esse vírus que já ceifou mais de 165 mil vidas no nosso país. Eu não estou nem pensando nos outros países, mas pensando no nosso, onde mais de 5 milhões de pessoas já foram contaminadas. Como é que eu e você podemos abrir nossos lábios e dizer, eu sou feliz, eu sou abençoado? Onde a gente tem que andar de máscara para se prevenir e prevenir a vida dos outros, né? Como que eu posso ter sentimento de felicidade onde eu não posso ir numa praça, né? Onde eu não posso estar com meus irmãos hoje, lá no prédio? Imagina? Né? Parece um contraste quando Jesus fala, né? Se você pode ler para a gente, Mateus 5, versículo 3. 3. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Uhum. Imagina, não parece um contraste para aquilo que a gente imagina ser felicidade, para aquilo que o mundo imagina ser felicidade? Se eu e você hoje não conhecêssemos Jesus Cristo, não tivesse esse relacionamento com Ele,
com o Espírito Santo, com Deus, ouvindo isso, a gente que estava procurando felicidade, buscando felicidade, como o mundo está buscando, e alguém chegasse para você e falasse, ó, abençoado, eu estou lendo em outra tradução, abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Imagina, eu e você ouvindo estas palavras, dizendo, ó, Ramos, quer ser feliz? Então seja pobre, né? Seja humilde em espírito, porque você terá o reino dos céus. É um contraste, isso na minha cabeça não encaixaria bem. Não. Porque esse versículo está dizendo para mim que eu tenho que ser feliz agora. Mesmo diante dessa pandemia, eu preciso, sabe, estar feliz. Ter a convicção, ter a certeza de que eu sou uma pessoa abençoada. Que é outro adjetivo para as bem-aventuranças, né? O bendito. Imagina? Agora, como que isso soa na sua cabeça, na minha cabeça? Pensando na questão pensando em Salomão, né? Que foi um rei que tinha tudo que eu e você podemos imaginar. E Jesus até cita o exemplo de Salomão lá. Aqui no Sermão do Monte, ele vai citar o exemplo de Salomão no capítulo 6. Né? Como isso soa na nossa mente, essa questão de ser feliz durante a pandemia? É complicado, né? É muito complicado. Mas quando Jesus fala das bem-aventuranças aqui, o humilde, bem-aventurado o humilde de espírito, poder deles é o reino de Deus, será que Jesus está fazendo acepção de pessoas? Será que ele está tratando as pessoas com desprezo? Ou será que ele está dizendo que os pobres é que vão herdar o reino dos céus? Como é que nós entendemos isso? Em Mateus capítulo 3, eu 5, versículo 3. Ó, primeiro eu tenho que entender que Jesus não está falando aqui de questão de desfavorecimento das pessoas. Não. O desprovido, o carente. Não. Mas o ponto de Jesus aqui agora é espiritual. Tá certo? A gente sabe que no Velho Testamento, essa palavra no original lá no hebraico, ela dá a ideia de que é alguém que é totalmente dependente de Deus. Essa pessoa sabe, ela entende que ela não é nada e precisa do auxílio de Deus. São os pobres, né? No Velho Testamento, está falando fisicamente, não está falando espiritualmente. Eu dependo exclusivamente de Deus, totalmente de Deus. Ele é meu refúgio, né? Ele é meu refúgio. E aqui, quando chega aqui, que é uma palavrinha chamada Macários, né? Que é bendito, ou bem-aventurado, ou abençoado, Jesus está dizendo, são os humildes em espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, a minha pergunta é, você se sente uma pessoa abençoada, mesmo durante a pandemia? Será que eu me sinto abençoado porque eu ainda não fui contagiado com o vírus? Entende? Porque, ó, parece que quando eu olho com essa visão humana, com esse entendimento humano de felicidade, parece que, poxa, eu sou abençoado porque eu não contraí o vírus. E se eu agora tivesse com o vírus e estivesse no leito do hospital, será que eu ia continuar
com esse sentimento de feliz, de abençoado, não é meio estranho, né? Não é um contraste daquilo que Deus espera, que Ele me oferece, que Ele promete para mim, do que aquilo que eu imagino ser bom para mim. Então, dá para a gente já descobrir que não é disso que Jesus está falando no Sermão do Monte. Né? Porque tem lá uma multidão, está lá os seus discípulos, e Jesus começa a dizer, olha, vocês querem ser felizes? Então, sabe como vocês vão ser abençoados? É quando vocês são pobres de espíritos. Quando vocês reconhecem a situação de vocês, quando vocês reconhecem que vocês necessitam totalmente de Deus. Por mais que vocês se esforcem para fazer as coisas, assim, eu dependo do Senhor. Por exemplo, esse momento aqui agora, tá certo, nosso? Você aí e eu aqui. Eu tenho que depender totalmente de Deus, tenho que ter essa consciência. Né? Sou abençoado agora nesse momento porque Deus, eu dependo dele. A palavra é dele, a mente é dele, o coração é dele, a vida é dele. Eu preciso reconhecer isso, não é a minha capacidade. E esse era o sentimento do povo de Deus lá no Velho Testamento, que eles dependiam totalmente de Deus, mesmo pensando no sentido material, né, da necessidade humana. Então, devemos né, pensar nisso e questionar essa questão. Esse é o nosso ponto aqui. Porque é um contraste, é uma luta. É uma luta. Eu tenho um colega de trabalho e eu oro por ele todos os dias. A esposa dele vai para a segunda cirurgia do câncer. E quando ele chega, eu pergunto para ele, como está você e sua família? Ele disse, vamos levando, né, senhor Antônio? Entende? Então, quando eu não tenho essa certeza da bênção de Deus na minha vida, de que eu faço já parte do reino, porque isso é uma promessa, parece uma promessa futura, mas a ideia no contexto é que ela é presente e futuro. Né? Então, o reino dos céus já faz parte do reino agora e no futuro. Isso é a bênção. Entende? E isso é a bênção. A bênção está exatamente aí. E eu saber que eu já faço parte do reino agora e no futuro. Se eu creio, se eu dependo totalmente de Deus, eu já faço parte do reino agora e no futuro. Então, Jesus aqui, ele não está sendo indiferente com os pobres, né? Não, ele não está. E Jesus nunca foi, né? Jesus, ele alimentou multidões, a gente sabe. Inclusive, tem dois relatos de que ele alimenta a multidão com alguns pães e alguns peixes. A gente não temos tempo de ler todos esses textos, mas nós conhecemos, nós já estudamos. E interessante, né, que essa palavra aqui, a palavra pobre, nesse texto aqui, ela foi utilizada para traduzir a palavra em hebraica Nayui, que aparece no Antigo Testamento para se referir aos pobres e necessitados por causa da continuada privação econômica no esforço social. E nós já falamos disso, né? E esse povo, eles confiavam totalmente em Deus. Eles sabiam, ó, se Deus não é nosso refúgio, se Deus não cuida de nós, quem vai cuidar de nós? Quem vai cuidar de nós? E o tempo passa, o tempo vai passando, e essa palavra, ela começou a ser utilizada em outro tempo para se referir justamente àquelas pessoas que eram dependentes de Deus. Então, pobre no Antigo Testamento
não era apenas os desfavorecidos economicamente, era qualquer um. Né? O rei Davi, ele sabia disso, né? O rei Davi sabia disso. O rei Davi sabia que precisava de Deus. Qualquer um que precisa, que sente a necessidade de Deus, ele é pobre. Ele é pobre. E a pergunta é, será que eu me considero uma pessoa pobre? Eu não estou falando, gente, questão financeira, né? Tá certo? Se a gente for olhar a questão financeira, hoje eu poderia, humanamente falando, me considerar uma pessoa pobre. Talvez algum de vocês também. Tá certo? Mas mesmo se eu tivesse uma conta gorda no banco lá com uns 10 milhões, né, Mauro? Né? E pudesse fazer algumas viagens para conhecer alguns países da Europa, será que eu me consideraria uma pessoa pobre, segundo o contexto de Mateus 5, versículo 3? Será que você se considerar uma pessoa pobre? Então, esse é o ponto, é pobreza, considerar-se pobre como humildade. Então, eu reconheço que eu sou um pai fracassado. Entende? Se não fosse Deus na minha vida, como seria a minha família hoje? Ou onde estariam meus filhos? Né? Onde eu estaria? Será que eu estaria aqui hoje conversando com você? Será que vocês estariam me ouvindo? Então, é nesse sentido, a pobreza como humildade. Eu reconhecer que o meu estado hoje depende de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Não depende de mim. É claro que tem a minha parte, que eu preciso fazer a minha parte. Mas eu tenho que reconhecer que o meu estado hoje é por causa da graça de Deus. É por causa da sua misericórdia. É por causa da sua misericórdia. E mesmo assim, gente, é interessante porque o rei Davi, sendo materialmente rico e bastado, a gente conhece a história do rei Davi. A gente sabe o quanto sucesso Davi adquiriu, quantas conquistas Davi conquistou, quantas guerras, quantos reinos ele conquistou. Mas tem no Salmo 40, versículo 17, ele escreveu assim, ó, eu, na verdade, sou pobre e necessitado. Como é que pode, né, bro? Um homem rico e bastado chega diante de Deus e fala para Deus, na verdade, Davi está sendo muito sincero. Ele abre o seu coração diante de Deus, ele diz que é pobre e necessitado. Mas o Senhor cuida de mim. Dá para ver o contraste quando eu tenho meu sentimento de felicidade, de ser uma pessoa abençoada. Davi era rico e bastado, mas ele está dizendo para Deus, olha, Senhor, na verdade eu sou pobre e necessitado. E Davi sabia que ele necessitava de quem? Era de dinheiro? Era de mais riqueza? Não. Davi necessitava de Deus na sua vida, da bênção de Deus no cuidado dele, na proteção dele. E provavelmente é com esse mesmo sentimento, tá certo, que o seu filho Salomão também escreveu quando ele diz a soberba do homem, em Provérbios 29, 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Obterá honra. E pensando assim, baseado nessas evidências, devemos entender que os pobres de espírito, aos quais Jesus está mencionando aqui, são os humildes de coração.
eles são aqueles que reconhecem ser pobre, no sentido de não poderem realizar nenhum bem assistencial ou assistência divina e que não tenha nenhum poder em si mesmo que os ajude a fazer o que Deus requer deles. Então, Deus requer que eu viva uma vida de integridade a Ele, mas eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus para viver essa vida. Deus quer que eu perdoe. Vou usar o Cícero como exemplo. Deus quer que eu perdoe o Cícero. Isso é fato. Mas eu preciso da ajuda de Deus para perdoar o Cícero. Porque, humanamente falando, eu não consigo fazer isso. Toda vez que eu ver o Cícero e lembrar do que Cícero me fez, eu vou querer esganá-lo. Eu vou querer vingança. Eu preciso reconhecer que eu necessito da ajuda de Deus para perdoar. Porque quem é a fonte do perdão? É Ele. Eu sei, é fato, que eu tenho que amar a Nilza. Certo? Isso é um fato. Mas para eu amar a Nilza, eu preciso da ajuda de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, ele é a fonte do amor. É fato que Deus quer que eu seja um homem generoso. Mas, humanamente falando, eu não vou conseguir. Porque ser generoso com as pessoas que é generosa comigo é uma coisa. Aí, como diz o outro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Entendeu? Ser generoso com as pessoas que é generosa comigo gente, é muito fácil, né? Agora, e ser generoso com o meu inimigo? Ser generoso com os que me perseguem. Então, eu preciso reconhecer que eu necessito, né? Eu necessito da ajuda de Deus. Eu necessito da ajuda de Deus para que eu possa, assim, agir de conformidade à sua vontade. Né? Então, Jesus começa assim, nesse contexto de felicidade, dizendo que feliz, ou abençoado, ou bem-aventurado, ou bendito, são os humildes em espírito, porque deles é o reino do céu. Então, dá para ser feliz durante a pandemia? Será que dá para continuar alegre depois de 8 meses de isolamento social, sem poder dar um abraço em vocês? Sem vocês poderem dar um abraço em mim? Dá para ser feliz. Porque não é apenas esse emaranhado de sentimentos, né, de a gente ver as coisas acontecendo como eu quero, porque isso limita o poder de Deus, porque passa a ser minha capacidade. Mas quando ela é dependência de Deus, isso muda. Né? Então, a primeira bem-aventurança é o primeiro degrau da escada. E é interessante, gente, porque no versículo 10, Cícero, pode ler o versículo 10 para a gente? Versículo 10 do capítulo 5. 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. É interessante porque ele abre, né, primeiro degrau com a promessa que dele é o reino dos céus, e ele vai fechar ali, no versículo 10, dizendo a mesma coisa, né? Porque dele é o reino do céu. Ele começa assim, é o primeiro degrau da escada, e Jesus começa, sabe, dizendo que precisamos, de fato, reconhecer, ser humilde, ter a dependência total de Deus. Então, será que, e ele diz, os pobres de espírito, será que você reconhece que tudo que você tem hoje, tudo, imagine, tudo, a sua casa, ou
o dinheiro que você tem para pagar o aluguel, o carro que você tem na garagem para se você se locomover para fazer uma visita ao irmão, para ir no supermercado fazer compra, levar você até o trabalho. Você reconhece que o seu estado hoje de ser bem-sucedido materialmente não vem de você, mas vem de Deus? Essa é a ideia de ser abençoado, de ser feliz. Eu entendo que eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Essas coisas não é capaz de me salvar. Nada. Mas só pela graça de Deus. Só pela graça de Deus. Então não são méritos meu, mas é Deus. É Deus. Deus. Então, logo eu vou pensar e vou entender que não são aqueles desfavorecidos economicamente que Jesus está se referindo aqui, mas é qualquer um. Não importa o meu grau, sabe, de econômico, não importa quantos salários eu ganho, tá certo? Irmãos, assim, só para a gente pensar na questão de felicidade. Hoje, a minha felicidade, ela não mudou em relação a 8 meses atrás. Não. A minha alegria, ela não mudou. Né? Ela não mudou. Como é que isso funciona? Assim, eu vou dar um exemplo. Então, lá no início do ano, eu ganhava X, certo? Falava assim, no contexto, quando eu falei para a gente entender o que Jesus está falando. E hoje eu ganho Y. Se eu for olhar lá para o início do ano e olhar agora para o final de 2020, eu era para ser um dos homens mais infelizes. Humanamente falando. Tá certo? Humanamente falando. Mas isso não mudou nada. Porque a minha dependência é de Deus. Né? Eu dependo dele. E sei que você depende dele. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Porque nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. E sabe que um bom exemplo bíblico que nós temos é a questão do publicano, né, e aquele outro lá. Né, sabe, aquele outro você já sabe o que eu estou falando, né? Tá certo? Então, o publicano é aquele outro lá. Então, é o maior exemplo que nós temos lá em Lucas 18, de 9 a 14, quando a gente realmente entende um exemplo de humildade, ou ser um pobre de espírito, é naquela palavra do fariseu e o bom samaritano. Como é que o fariseu chega? Ele chega se achando. Ele está dizendo, olha, eu sou um cara que não bebo, não fumo, não chego a minha esposa, tenho um ótimo cargo, um ótimo salário, meus filhos são isso, aquilo e pá. Não, ele não está falando, ele não está reconhecendo nada do bem que ele tem. Ele não está dizendo assim, ó, eu falo mal do meu irmão. Não, ele é o cara. Mas aí chega lá o coitado do publicano, né, e diz assim, ó, Senhor, sou um desgraçado, miserável. Estou parafraseando, se eu tivesse que merecer alguma coisa sua, era a morte, era ser decapitado. Quem é que sai exaltado? Quem é que sai abençoado no final? É o cara ou é esse coitado do publicano? É o publicano. Tá, um grande exemplo de humildade, de ser pobre de espírito. Porque por que ele era humilde? Era o seu grau de economicamente falando? Não. Era exatamente ele reconhecer, admitir o seu estado. Né? Nós somos humildes quando nós reconhecemos o nosso estado. Né? O nosso estado.
Eu já falei isso em outros momentos. Uma das nossas conversas, eu e o Mauro, a gente sempre fala que se não fosse Jesus na nossa vida, onde nós estaríamos hoje? Me pergunto que eu não sei, não é sério. Mas tem uma grande possibilidade de eu não estar aqui, eu não estaria aqui, não sei onde estaria os meus filhos, não sei onde estaria a minha esposa. Esse é um fato, né? Esse é um fato. Por quê? Porque eu admito isso, olhando para mim, olhando para a minha vida, como homem, né? E se você está fazendo essa avaliação, agora você também está pensando, poxa, onde era que eu estaria? Né? Onde o Cícero estaria? Onde o Mauro estaria, né? Onde a Nilza estaria? E hoje a gente sabe, eu sei que eu estou aqui. Tem um filho meu que mora daqui a uns 100 metros aqui da minha casa. Sei onde é que está o outro filho, sei onde é que está o outro filho. Entendeu? Mas isso é por causa de mim? A minha capacidade? Não. Miserável. Eu reconheço que se não fosse a graça de Deus na minha vida e na vida deles, estaríamos perdidos. Então, essa é a situação do fariseu e o publicano. O publicano está reconhecendo de fato quem ele é. Mas o fariseu não. O fariseu ele é presunçoso. E presunção é o oposto de humildade. Uma pessoa presunçosa é exatamente o oposto de uma pessoa humilde. E humilde não é andar de chinelo, de roupa rasgada. Não. Acho que eu já dei um exemplo aqui. Quando eu trabalhei na cidade de Patos com os irmãos ali, servindo os irmãos ali. Tinha um senhor lá muito rico e ele andava, né? Ele andava de chinelo, uma calça folgadona. Chinelo de dedo, aquele chinelo de dedo, não sei nem se era havaiana, talvez fosse uma Vaquiqui lá, que era mais barata, né? Entendeu? Camisa meio desajeitada. Mas eu não sei se isso, eu não estou julgando, né? Mas não sei se isso é humildade, né? Eu não sei se é humildade. Porque ele poderia andar com um mocassino, poderia andar com uma camisa de seda, uma calça de R$1.000, né? Certo? E ser humilde. Pode ou não? Pode. Obviamente que sim. Porque a humildade do qual Jesus está se referindo é você reconhecer. E sabe, irmão, tenha essa certeza de que a recompensa é o reino dos céus. A recompensa é o reino do céu. É uma promessa, e eu quero repetir, essa promessa não é apenas futura, não, ela já é presente. Ela já é presente. A bênção para aqueles que dependem de Deus, não importa, seja para executar as coisas físicas deste mundo, seja para executar a vontade de Deus. É eu reconhecer que eu preciso dele. Eu preciso dele. Eu preciso de Deus para amar meus irmãos. Eu preciso da ajuda de Deus para ajudar meus irmãos. Eu preciso da ajuda de Deus para perdoar. Eu preciso da ajuda de Deus para compreender o meu próximo. Eu preciso, porque na minha concepção humana, na maioria das vezes eu não vou entender. Como é que eu vou entender um homem que vive espancando sua esposa todos os dias? Não entra aqui na minha cabeça, porque eu não faço isso, né? Então, como é que eu vou entender aquele sujeito lá? Como é que eu vou entender um estrupador? É complicado, eu quero distância dele. Aliás, eu quero acabar com ele, eu quero dar cabo da vida dele. Eu quero matá-lo, tirar ele do meio da sociedade. Mas Jesus está dizendo que eu preciso amá-lo, preciso orar por aqueles que me perseguem. Então, para isso eu preciso muito dele. Senhor, eu não consigo, o Senhor sabe. Sabe qual é o sentimento, voltando para o exemplo que eu usei com o Cícero lá no início, né? Sabe qual é o meu sentimento de, eu supor que se isso for alguma coisa para mim, e meu sentimento é vingança, é que ele pague com a mesma moeda.
porque é o que ele merece, entendeu? Isso é humanamente falando, meu sentimento humano é esse. Mas eu vou dizer para Deus, Senhor, o meu sentimento é esse, o Senhor sabe, o que eu quero fazer, o que eu quero fazer com Cícero é isso, é fazer no mínimo o que ele fez contra mim, no mínimo, Senhor. Para mim é o que ele merece. Mas o fato é que Deus, o Senhor quer que eu perdoe, eu não consigo. Mas eu quero, preciso da sua ajuda. Isso é dependência, isso é ser humilde de coração. Eu estou usando esse exemplo, mas aí a gente pode levar remeter para outras situações nas nossas vidas, né? Aplicar outros adjetivos de Deus nas nossas vidas. A gente tem que dizer assim, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Claro que tem uns que têm facilidade de não guardar rancor, né? Tem outros que até alimenta ele, né? É sério, até rega, né? Até rega, né? Faz questão de manhãzinha cedo pegar aquele, né? E no final da tarde também no pôr do sol dá uma regadinha lá, porque ele quer que isso aumente. Ele não quer curar. Então, para curar eu preciso da ajuda de Deus. Então, a humildade não é uma virtude celebrada pelo mundo. Como eu falei no início, é um contraste muito grande de que o mundo entende e sente por felicidade, apesar de ser um combustível que move eles a buscarem isso, né? Mas isso é um contraste para o mundo, né? O mundo não celebra dessa feita. E às vezes nem mesmo para alguns de nós. É verdade, meu irmão. É fácil para você ser humilde? Para mim não é, não. É fácil para você, Morão? Para mim não é. Para mim não é fácil. Não é fácil ser humilde. Para mim não é. E isso não é só para o mundo, é às vezes para alguns de nós, alguns cristãos. Contudo, como aprendemos, a verdadeira felicidade pertence somente aos humildes. Ou seja, àquele que reconhece que precisa de Deus, que depende de Deus. E eu vou finalizar aqui, e a gente tem aí alguns minutos para comentário e observações, e desde já agradeço, né? Daqui a pouquinho eu vou me direcionar ao meu local de trabalho, agora eu estou em casa, mas hoje eu estou de plantão, graças a Deus por sua misericórdia, por ter me dado essa oportunidade, né, de voltar e depois ir trabalhar.